Olá pessoal, tudo bem? Sou Israel Melo, bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre coisas que muitas vezes ouvimos e às vezes até repetimos, mas não estão na Bíblia. Certa vez, enquanto eu gravava um vídeo para o canal, eu falei uma frase que eu tinha certeza que estava na Bíblia, mas eu fui conferir, fui procurar onde essa frase estava e, pasmem, ela não estava em lugar nenhum. A frase que eu falei foi a seguinte: nenhum fio cai das nossas cabeças se não for da permissão de Deus. Nós às vezes cometemos o erro de falar isso e ouvimos diversos pregadores falando, mas não está lá. Na verdade, o que a palavra de Deus diz, tanto no livro de Mateus quanto no livro de Lucas, são textos bem parecidos, é o seguinte: até o cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem bem mais que muitos pardais. Esse é o texto de Lucas 12:7. Em Mateus também tem um texto muito similar que diz: e quanto a vocês, até o cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Ou seja, não diz que o cabelo não cai se não for da permissão de Deus. Diz que até mesmo os cabelos das nossas cabeças são todos contados, ou seja, Deus conhece tudo em nós e Ele está cuidando de tudo. Ele cuida de nós, Ele nos conhece e sabe, inclusive, quantos cabelos tem em nossas cabeças. Uma outra frase que é comum, eu já ouvi várias vezes, e às vezes a gente ouve isso das pessoas do mundo até falando, tentando se justificar, ou quando a gente quer algum privilégio, quer alguma coisa, a gente fala o seguinte: todos nós somos filhos de Deus. Isso está na Bíblia? É verdade? A Bíblia não fala isso. A Bíblia não diz em momento nenhum que todos nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz que Deus criou o homem. Sim, então todos nós somos criaturas de Deus. Mas nem todos nós temos o privilégio de sermos chamados de filhos de Deus. O que a Bíblia diz a respeito é o seguinte: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. O que esse texto diz é que aos que receberam e que creram em seu nome, ou seja, não são todos, existe uma condição aqui. Para você ter o direito de ser chamado filho de Deus, é preciso que receba e creia no nome de Jesus. Tem mais alguns textos que apoiam isso que eu estou falando. Em Gálatas 3, versos 26 e 27 diz o seguinte: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois o que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Ou seja, todos são filhos de Deus mediante a fé. Ou seja, aqueles que creem, esses são filhos de Deus. Tem um outro texto em 1 João 3,10 que diz o seguinte: desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Ou seja, desta forma sabemos quem são os filhos de Deus ou do diabo. Então não são todos filhos de Deus. Existem os filhos de Deus e também existem os filhos do diabo. Então, quando a pessoa fala assim: ah, eu também sou filho de Deus, ou todos nós somos filhos de Deus, isso não é Bíblia, não está na Bíblia e não deve ser falado como uma verdade bíblica. Outra frase que já foi ouvida por muitos de nós, que inclusive erroneamente isso é falado, talvez para disseminar aí a teologia da prosperidade, é que aquele que der a sua casa ou dinheiro ou os seus bens para a igreja receberá 100 vezes mais. Isso está na Bíblia? Mais uma frase que não está na Bíblia. Em momento nenhum a Bíblia diz que se você der dinheiro, que se você doa os seus bens, doa a sua casa, você vai receber 100 vezes mais. A Bíblia não fala isso. O que a Bíblia diz é o seguinte:
E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filha ou campo, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Cristo falava com seus discípulos a respeito dos perigos da riqueza. Nessa mesma passagem, Jesus fala quão difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ele fala que é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E enquanto Jesus falava sobre isso, os discípulos ficaram surpreendidos. E aí Pedro, ele toma a palavra e diz: Jesus, e a gente que largou tudo, que deixou tudo de lado para seguir você, o que será de nós? Então Cristo responde com esse texto e ele diz: nenhum que deixar sua casa, sua mãe, seu pai, seus irmãos, filhos, nenhum de vocês será abandonado. Vocês herdarão a vida eterna. Portanto, o que Cristo quer dizer é o seguinte: não é que você vai receber, se você der R$1.000, você vai receber R$100.000. Que se você der um carro, você vai receber 100 carros. Se você doar a sua casa, você vai ganhar um monte de outras casas. Não é isso que a Bíblia está querendo dizer. Na verdade, o que Deus está falando é uma questão de renúncia. Aquele que for capaz de deixar tudo por mim, aquele que for capaz de deixar casas, bens e tudo para me seguir, esse não fará isso em vão. Vocês terão a sua recompensa, mas essa recompensa é no reino de Deus e é a vida eterna. Portanto, não está na Bíblia que se você der algo para Deus, que Ele vai te dar 100 vezes mais. A igreja não é um banco de investimentos onde você deixa o seu dinheiro e vai receber um retorno que você está emprestando e vai receber juros. Não. Mas se você quer dar seu dinheiro, se você quer dar um bem, se você quer dar alguma coisa, dê isso por amor e não esperando que você vai receber lucros com isso, tá bom? Porque não é isso o que a Bíblia diz. Essas são 3 frases, 3 coisas que nós ouvimos até constantemente que não estão na Bíblia. E por que é importante a gente falar disso? Porque nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos examinar tudo o que ouvimos, quer seja dos nossos pastores, quer seja o que ouvimos em canais como esse. Você precisa examinar se o que é falado é de fato Bíblia, é de fato palavra de Deus. Por que nós devemos ter esse cuidado? Muitas vezes existem coisas que são faladas, que são até bonitas, que parecem coisas boas, mas que no fundo não estão de acordo com a palavra de Deus, não estão de acordo com a vontade de Deus. Então, quer seja ouvindo um pregador, um canal no YouTube, sempre examinem se o que vocês ouvem é a palavra. Se for, beleza, leve isso para a sua vida, aprenda com isso e siga em frente. Se não for, é melhor você examinar direitinho e saber se isso é de verdade o que você tem que seguir, o que você tem que adotar para a sua vida. Preste atenção nas coisas que você ouve, nas coisas que você lê e seguir pela palavra. É isso. Se você ainda não é inscrito no canal, eu quero convidar você para se inscrever. Ative o sininho para você receber as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. E nós nos vemos na próxima segunda-feira com mais um vídeo aqui no canal. Fiquem com Deus e até a próxima.